Boa tarde, meus irmãos. Ufa, né? Graças ao Senhor, por enquanto a situação está restaurada aí da energia. Então vamos aproveitar para começar a nossa escola dominical. Amém? Vamos começar orando, então vamos baixar nossas cabeças e orar e agradecer por esse momento. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse momento, pelo teu dia e por pela possibilidade, Senhor, de estarmos aqui agora reunidos para ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a mim nesse momento para que traga a tua palavra e ao teu povo que possa receber a tua palavra, que possa aprender, que possamos tirar dúvidas e sair daqui edificados, Pai, pela tua palavra. Abençoa essa turma da escola dominical, Pai. Que essa turma venha crescer, tanto espiritualmente como numericamente. Ajuda-nos, abençoa-nos, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, vamos lá então, dando continuidade aos nossos estudos do Antigo Testamento, nosso panorama do Antigo Testamento. Estamos ainda no livro de Gênesis e hoje vamos aí fazer esse percurso, se o Senhor permitir, do capítulo 12 até o capítulo 23 de Gênesis. E qual é o tema geral desses capítulos aí que os irmãos estão vendo? Nós vamos estudar sobre Abraão, né, aquele que é chamado de pai da fé. E dica, presta atenção que isso já é uma questão aí da tarefinha de vocês aí. Por que Abraão é o pai da fé, né? Então, Abraão, o pai da fé, é o nosso tema, tá? Desses capítulos aí. E aí nós vamos estudar esses capítulos e ver o que a gente pode tirar de lição daí. Peço que os irmãos também façam bastante perguntas hoje, e aí a gente vai ter um bom estudo. Prontinho, vamos lá. Então, para a gente começar, vamos abrir nesse texto que está aí no slide, irmãos, Hebreus, mas aí você deixa a sua Bíblia com Gênesis 12 marcado, e a gente vai lá em Hebreus para ler uma passagem que vai falar sobre aquilo que a gente vai ler hoje. Tá? Então deixa lá Gênesis 12 marcado, vai em Hebreus 11 para a gente ler essa pequena passagem aí. Tá? Hebreus 11, 8 a 13. Hebreus 11, 8 a 13. Amém? Podemos? Hebreus 11, 8 a 13. Estou vendo que os irmãos ainda estão procurando, vou esperar mais um pouquinho. Hebreus 11, 8 a 13. Amém? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Então, isso é um testemunho do Novo Testamento sobre Abraão, sobre Sara, os pais da fé, e a gente vai agora conhecer um pouco mais sobre a história deles. E olha esse título que está aí, né? Abraão e a fé no grão de mostarda. Por que eu coloquei esse título aí? A gente terminou a escola dominical da semana passada lendo esse texto de Mateus 13, 31 e 32, que fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando ele é semente, ele é a menor de todas, mas depois ele vira uma árvore enorme, que os passarinhos, inclusive, vêm se abrigar, né? Então veja aí que a gente está falando sobre o desenvolvimento desse grão para virar uma árvore. O reino de Deus está começando a ser implantado por meio desses homens que a gente está conhecendo através da palavra de Deus. Agora a gente vai estudar a vida de Abraão. Então tenham em mente essa parábola do Senhor Jesus. Uma pequena semente está se desenvolvendo para se tornar uma grande árvore, né? A gente vai estudar mais um capítulo disso aí. Abraão creu nessa promessa de que uma pequena semente pode virar uma grande árvore. Abraão creu nessa promessa. E a gente vai continuar a estudar essa história hoje. Vamos lá, irmãos. Então, primeiro ponto, o chamado de Abraão. Acompanhem comigo aí como foi esse chamado, né? Inclusive o texto de Hebreus que a gente leu falou, né? Pela fé, Abraão creu quando foi chamado. Então, olha esse termo. Chamado de Abraão. Olha aí. O chamado de Deus para deixar a sua terra e sua parentela. Verso 1 do capítulo 12. Acompanhem comigo aí, por favor, Gênesis 12, verso 1.
Ora, disse o Senhor a Abraão. Vamos ler juntos esse texto aí, irmãos? Ora, disse o Senhor a Abraão. O que o Senhor disse? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, o primeiro ponto que a gente está vendo, Abraão foi chamado para abandonar a sua terra e abandonar, deixar a sua família. E veja que lá o texto de Hebreus disse que ele foi para um lugar que ele não sabia. Porque Deus está dizendo, vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Está no futuro, né? O verbo mostrar, né? Eu vou te mostrar, Abraão. Vai, só vai. Só vai. Então ele abandonou a família, abandonou a terra de origem dele e partiu numa viagem para um lugar que ele não sabia onde era. E aí, em seguida, Deus faz promessas para Abraão. Quais são essas promessas? Também é questão aí da atividade de vocês. As promessas eram de uma grande nação, de ser bênção para todos os povos. Versos 2 e 3, acompanha comigo, versos 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele vai ser uma grande nação, e essa nação vai abençoar o mundo todo. Ou seja, Deus não está prometendo abençoar só a nação que vai nascer de Abraão, mas o mundo todo, todas as nações vão ser abençoadas por meio dessa nação que vai sair de Abraão. Primeira promessa. Segunda promessa, letra C aqui. Abraão, em Canaã, aí sua jornada para o Egito. Aí olha só aí o verso 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló, né, que era sobrinho dele, foi com ele. E depois diz que também ele levou também Sara, que se chamava Sarai, né, era sua mulher. E aí ele foi. E a partir do verso 7, olha o que acontece no verso 7, acompanha aí, irmãos. Verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão, né? Não era Abraão ainda, Abraão, um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então veja, irmãos, mais um passo da promessa. Abraão, eu vou fazer de você uma nação gigantesca que vai abençoar todo mundo. E para isso eu vou dar um lugar para vocês. Vou dar um lugar para essa nação ficar. Certo? E essa terra é aqui onde você está agora, que faz parte da terra que a gente conhece como Canaã. E aí, daí para frente, né, até o verso 20, vai contar a história de Abraão, né, que é Abrão ainda, no Egito. Porque o que aconteceu? Por que ele saiu da terra? Ele está na terra que Deus prometeu, mas Deus faz alguma coisa que ele tem que ir para o Egito. Olha o verso 10. Havia fome naquela terra. Que terra é essa? A terra que Deus deu para Abraão. Tinha fome lá. E aí Abraão desceu para o Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, por causa da fome, não tinha alimento lá em Canaã, na parte de Canaã onde Abraão estava, e ele teve que ir para o Egito. E aí o que acontece no Egito? Não sei se os irmãos conhecem, mas essa história vai até se repetir mais lá para frente. Abraão, os homens do Egito começam a cobiçar a mulher de Abraão, e aí ele mente dizendo que ela é irmã dele, e dá maior problema lá. Os irmãos acho que conhecem esse texto. Mas aí é uma jornada que ele empreende aí por essa terra. E aí depois se desenvolvem algumas questões familiares nessa história de Abraão. A gente vai conhecer um pouco mais de alguns problemas. Lembra que quando a gente disse que ele saiu da sua terra, da sua família, e foi junto com a sua esposa Sarai, mas levou mais alguém, um agregado lá, um sobrinho, chamado Ló, né? E agora, eles depois de saírem do Egito, né, eles voltam para a terra prometida, só que tem um problema. Eles se separam. Não deu certo, Abrão e Ló morando junto. Por quê? Vai aí no capítulo 13. Vai acompanhando comigo aí, irmãos. Não larga o texto, não. 13, verso 2. Olha o que diz aí, verso 2. Era Abrão muito rico. Possuía, né, gado e prata e ouro. Aí agora vai para o verso 5. O que diz aí? Ló, que ia com Abrão, também tinha o quê? Muitos, tinha rebanho, gado e tendas. Ou seja, 2 homens ricos morando junto. 2 homens muito ricos morando junto. Qual é o problema? Verso 6. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem junto, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Aí o verso 7 diz que os pastores, os funcionários de Abrão e de Ló brigaram, né? Estavam tendo contendas lá, porque um achava que era o rebanho dele, o outro achava que era do outro. Deram uma confusão e Ló propôs um acordo. Vamos se separar, meu tio?
eu deixo o Senhor escolher a terra, e aí depois Abraão diz para ele escolher a terra, e aí tinha que escolher. Se Ló for para um lado, Abraão vai para o outro. Se Ló for para o norte, Abraão vai para o sul. Se Ló for para o sul, Abraão vai para o norte. Eles vão se separar. Não vão na mesma direção. E aí o texto diz que Ló, olha aí o verso 11, olha o que Ló fez. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. E aí tem um problema, irmãos. O rio Jordão é o limite das terras de Canaã. Quando você atravessa o Jordão, você para o oriente, você está saindo de Canaã. Quem já leu, por exemplo, a história de Josué, lembra que quando Moisés morre vendo o Jordão e a terra prometida do outro lado, mas ele não entra, né? Quem atravessa o Jordão e entra em Canaã, lá na frente, na história, é Josué com o povo. Então eles estão nesse lugar aqui, nesse mesmo lugar que Josué atravessou depois abrindo as águas do Jordão, Ló escolhe ir para lá. E aí ele entra numa área muito complicada, a área onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. E por que Ló escolheu essa área? Porque ele viu as Campinas. Campinas é um lugar, Campina é um lugar bom, é próspero. Porque geralmente as Campinas são arregadas por rios que são férteis. É bom de morar em Campina. Ninguém quer morar em área de barranco, né? Morar numa área plana é melhor. Então Ló viu isso e foi embora da terra que Abraão recebeu por herança de Deus. Ou seja, Ló não quis ficar na terra prometida. Ló quis ir embora. E a gente vai ver que consequências isso vai ter depois. Capítulo 14. Olha o que acontece aí. Sucedeu naquele tempo, primeiro verso aí do 14, que aí, olha só, ele vai contar uma história, a gente não vai ler tudo, irmãos, mas um monte de reis aí fez uma guerra. E aí, olha o verso 2, fizeram guerra contra esses reis, 5 reis, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, certo? E era a área onde Ló estava. Então, Ló acabou de deixar a terra lá com o tio dele, chegou numa cidade nova e guerra na cidade. Olha só as consequências da ação dele, né? Teve guerra na área dele, irmãos. Ló passou a viver numa cidade em guerra. E aí, lá para frente, Abraão fica sabendo que o sobrinho dele está lá no meio da guerra numa cidade e intercede, né, pelo sobrinho dele. Ló é preso. Olha o verso 12 aí, irmãos. Capítulo 14, verso 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e de todos os seus bens e partiram. Olha aí, ó. Ló foi preso, colocado como escravo e roubaram todos os bens dele. Aí, verso 14, aí do capítulo 14, quando Abrão, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Aí, verso 16, trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Ou seja, Abraão foi lá, pôs um fim na guerra, destruiu todo mundo. 318 homens dele foi suficiente, acabou com a guerra, ainda recuperou o sobrinho dele e os bens do sobrinho dele. Então, Ló não estaria nessa situação se ele tivesse ficado com o tio dele na terra prometida. Mas ele quis dar um passeio na Campina, na terra da tranquilidade, e se deu mal. Aí depois tem um encontro aí, né, que a gente não vai abordar muito ele hoje aqui, mas Abrão se encontra aí no verso 18 com um tal de Melquisedeque. Fica a dica aí para quem quer ter filhos e colocar um nome bonito no seu filho. Melquisedeque é um nome bom aí, viu, Edinaldo e Patrícia? Quando vocês têm 3 meninas, na hora de vir um varão, Melquisedeque. Para mim, obrigado, a Sara é muito gentil. Então ele encontra com esse Melquisedeque. O que tem de interessante nessa história, irmãos? Porque diz que ele era rei de Salém. E muitos teóricos acreditam que esse Salém que fala aí era a área futura onde depois veio a ser Jerusalém. Então ele era rei dessa área. E mais uma coisa curiosa, diz que ele era sacerdote do Rei Altíssimo. Está aí no verso 18, os irmãos estão acompanhando? E por que isso é interessante? Porque nunca a gente fica sabendo na Bíblia de uma história de alguém que ocupa esses 2 trabalhos, esses 2 ofícios ao mesmo tempo. Alguém ser rei e sacerdote. E outra, a gente não sabe de onde veio esse termo rei e sacerdote aí antes do estabelecimento da lei de Israel lá em Êxodo. Porque lá que surge o sacerdócio, né, levítico, e lá depois, mais para frente, que Israel vai ter rei. Então essa história aqui é muito esquisita para um hebreu nesse tempo. Eles não tinham reis, não tinham sacerdotes. E olha aí também no final do verso 20 aí, o que diz? Finalzinho do verso 20, que diz que Abraão
e de tudo lhe deu Abraão o quê? O dízimo. Mas o dízimo só é instaurado lá depois de Êxodo 20. Então parece que esse Melquisedeque é um personagem que veio do futuro, sabia todas as informações de Israel lá na frente, né, que tinha rei, sacerdote, dízimo, e ele trouxe essas coisas. Estou brincando, claro que ele não era um viajante do futuro, mas aí é interessante como é que esse personagem é místico, né? Aí lá no Salmo 110, o Salmo vai dizer assim, que Israel vai ter um rei da ordem de Melquisedeque, né? Uma coisa mística esse Melquisedeque. Aí você vai lá para Hebreus 7, e olha a surpresa, diz que Cristo é um sacerdote que não é da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Ou seja, esse Melquisedeque, ele está na história aqui, a gente não sabe muito sobre ele. O que ele está ele funciona nessa história só para dar um spoiler de Jesus. Vai vir alguém, Israel, que não está ligado à ordem levítica, porque é a ordem dos sacerdotes que se corromperam, sacerdotes que morrem. Esse sacerdote que vem para redimir Israel, ele é da ordem de Melquisedeque. É da ordem que não está ligada à lei levítica. É da ordem daqueles que já sabiam do dízimo antes, já sabiam das coisas antes do tempo. Por isso que o autor de Hebreus, lá em capítulo 7, vai dizer que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é rei nosso e sacerdote. Amém? Então tem esse encontro curioso aí. Irmãos, passando desses pontos aí, antes da gente ir para o tema da aliança, que é onde a gente vai prestar mais atenção. Tem alguma dúvida até aqui? Algum comentário que os irmãos queiram fazer até aqui? Não? Então vamos seguir. Aliança, Gênesis 15 até o 18. Vamos avançar aí. Deus faz uma aliança com Abraão. Vou já explicar porque que está em vermelho ali um corte. Vou já explicar para vocês. Olha aí o capítulo 15. Abraão está meio chateado, né? Deus disse que vai fazer dele uma grande nação, vai dar uma larga descendência para ele. E aí ele diz assim no verso 2, irmãos. Respondeu Abraão a Deus, ao Senhor Deus: que me havereis de dar? O que o Senhor vai me dar? Eu continuo sem nenhum filho. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um funcionário de Abraão, um escravo de Abraão. Abraão está chateado. O Senhor disse que vai me fazer um pai de uma grande nação, mas até agora eu não tenho filho, e quem vai herdar minhas coisas quando eu morrer é um funcionário, um escravo. Que oração, que diálogo sincero, né, de Abraão com Deus, né? Mas o Senhor responde, olha o verso 4. A isto respondeu o Senhor. Olha só, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Primeira coisa que o Senhor fez: não vai ser Eliezer o teu herdeiro. Você vai ter um filho gerado de ti. É o que ele diz no verso 4. E aí o Senhor leva Abraão para fora da tenda e mostra o céu e diz aquela famosa frase, né, que tem até música. Olha para os céus, vê as estrelas, conta as estrelas, Abraão, se é que pode contá-las, né? Verso 5. E aí, verso 6, irmãos, texto importante esse verso 6. Vamos ler junto, verso 6. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não tinha nenhuma evidência de que as promessas iam se cumprir. Ele estava velho, sua esposa era velha e estéril. Tudo dizia, essas promessas não são reais. Mas Deus vai dizer que vai sim concretizar suas promessas, e Abraão acredita. Abraão confia nessa promessa. E isso foi algo que fez com que Abraão aqui no tempo, fosse considerado alguém justo. Abraão, um homem justo, porque confiou na palavra do Senhor sem ter nenhuma evidência. Mas o nosso Deus, irmãos, ele vai agora apresentar evidências. Vai dar alguma base para Abraão começar a crer com base mesmo nessas promessas. Olha só como Abraão é sincero, irmãos. Verso 8. Vê se você já teve coragem de orar assim para o Senhor. Perguntou-lhe Abraão falando com Deus, ó: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Né? Ele está falando da terra prometida. Como é que eu vou ter certeza se tu está falando a verdade? Ousada nessa oração, né? Eu quero ter certeza. O que o Senhor pode fazer para me dar certeza? Aí a gente tem aquela imagem de que o nosso Deus é um Deus muito duro, muito rígido. Ele não vai responder, né? Ele vai tacar fogo em Abraão, né? Como ousas a me questionar assim? Mas olha o que o Senhor fala no verso seguinte. Verso 9. Respondeu-lhe, agora é Deus falando, irmãos: toma-me um novilho, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, um pombinho. E ele, tomando todos os animais, foi lá para fora e tal. Aí olha só agora
o que acontece no verso 12? Abraão pegou todos esses animais, Deus mandou ele pegar uns animais, talvez ele nem sabia o que o Senhor ia fazer, mas ele obedeceu, pegou os animais, foi lá para fora, ficou esperando e nada. Aí olha o que o verso 12 diz, irmãos. Ao pôr do sol, o que aconteceu com Abraão? Caiu profundo sono sobre Abraão. Dormiu. Esperou. O Senhor disse que ia provar, né? Vou provar que eu vou te dar essa terra e uma descendência. Pega lá uns animais e me espera. Abraão pegou os animais e esperou. Não aconteceu nada. Tanto que ele dormiu, de tanto esperar. Aí o que acontece, irmãos? Verso 17, acompanha aí. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E um fogareio, presta atenção, irmãos. Um fogareio fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui paramos e precisamos considerar algumas coisas. Vamos recapitular. Abrão queria uma prova, para ter garantia, para ter certeza de que vai receber essa promessa. E Deus disse que a resposta dele é: pega os animais e vai lá para fora me esperar. Certo? Abraão pega os animais, vai lá para fora, espera. Não acontece nada, ele dorme, anoitece, e quando ele acorda, com um susto. Os animais estão ali partidos ao meio. Quero que os irmãos imaginem, tá? Imaginem aqui à frente da igreja. Os animais estão cortados, igual aquela figura ali, ó. As caudas, as patas traseiras para aquele lado, a cabeça e as patas da frente para esse lado. Os irmãos estão conseguindo imaginar, igual a figura ali? Sangue por toda parte. E quando Abraão desperta desse sono, ele vê um fogo rastreando a terra e passando entre esses animais cortados. Igual aquela figura ali, ó. Abraão está ali em cima, olhando os animais cortados e queimados por esse fogo. Agora, irmãos, o verso seguinte diz só que nesse dia Deus fez uma aliança com Abraão. E aí a gente que vai ler esse texto em casa, na nossa Bíblia, sentadinho na nossa mesa, não entende nada. O que isso significa? Por que Deus botou uns animais cortados, passou no meio pegando fogo, e o Abraão dormindo, Abraão acordado? Que história é essa? Vamos lá, irmãos. Por isso que está escrito ali, ó, em vermelho. Deus fez uma aliança, mas que fez o quê? Com Abraão um corte. Acontece, irmãos, que naquele período, no Oriente Antigo, quando duas pessoas queriam fazer um acordo, para firmar mesmo, vamos fazer um acordo aqui, não existia contrato escrito. Não existia um contrato aqui, Caio, contrato, assina aí, eu assino embaixo e selou o contrato. Não existia isso naquele tempo. Se eu tivesse que fazer um acordo contigo, Edinaldo, para a gente fechar um negócio, como é que a gente firmava um negócio? A gente pegava um animal meu, um animal teu, tu pegava um boi lá, eu pegava uma ovelha, a gente sacrificava o boi e a ovelha, cortava no meio, separava as partes, aí tu me dava a tua mão, Edinaldo. Eu pegava a tua mão e nós dois andávamos entre as partes do animal cortado, juntos, Edinaldo. E aí, a gente no final repetia o seguinte voto: se um de nós descumprir esse acordo, Edinaldo, que nós sejamos rasgados ao meio como esses animais foram. Entenderam por que foi necessário fazer esse ritual? Deus está dizendo: Abraão, pega lá os animais, parte no meio que a gente vai fazer um acordo, eu e tu. A gente vai passar no meio dos animais juntos. E assim, Abraão, eu estou te provando que eu vou cumprir minha promessa. Eu vou te dar a tua descendência numerosa e vou te dar a terra para tu herdar. Só que, irmãos, não aconteceu igual. Deus não foi lá e pegou a mão de Abraão e passou no meio. Abraão dormiu esperando e Deus passou sozinho. O fogareio que passou cortando os animais era o Senhor Deus. O Senhor Deus passou sozinho. Então ele fez uma aliança na qual ele está se comprometendo sozinho a cumprir. Quando o Senhor passa sozinho no meio dos animais, é como se ele estivesse dizendo: essa aliança vai ser cumprida e só depende de mim. Não importa o que tu faça, Abraão, não importa como tu erre, não importa quantas vezes tu fracasse, a aliança vai ser cumprida. E quem está se comprometendo aqui sou eu, diz o Senhor. Os irmãos estão entendendo a seriedade disso? A aliança que Deus fez com o seu povo só depende dele. Ficou claro isso, sim ou não? Por isso que se chama corte.
Deus fez um corte sozinho. Deus assumiu o compromisso sozinho. Amém? Podemos seguir o capítulo 16? O que narra o capítulo 16? Nasce então um filho de Abraão. Eba, né? Se concretizou a promessa. Calma, não é tão simples assim. Sara era estéril, não conseguia ter filhos. Deus fez um compromisso, Deus fez o corte, e nada dessa mulher engravidar. Aí ela entra em desespero e fala assim: Abraão, eu tenho uma funcionária, eu tenho uma escrava chamada Agar, ela é egípcia, pega ela, Abraão, e tem um filho com ela. Pronto, aí a promessa se concretiza. Abraão vai lá, faz um filho com Agar, e ele nasce. E aí Abraão chama esse menino de Ismael, está no verso 15. Olha aí, ó. Olha o verso 15 do capítulo 16, tá, irmãos? Capítulo 16, verso 15. Agar deu à luz a um filho, a Abraão. E Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou de Ismael. Chamou-lhe Ismael. Tá aí, nasceu o filho de Abraão. Só que não é esse o filho prometido. Não é esse ainda. A gente vai já ver o que vai acontecer. Olha só. Sara e Agar e Ismael, verso, capítulo 16. E o capítulo 17, nós vamos ver Deus renovando, reafirmando a aliança para provar que ainda não se concretizou. Nasceu um filho? Nasceu um filho. Deus concretizou a promessa? Ainda não. Vamos ver aí, capítulo 17. Olha só o verso 1 do capítulo 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Verso 2. Olha o que Deus diz. Farei uma aliança entre mim e ti. De novo, Deus dizendo. Deus já fez o corte, mas ele está dizendo que vai fazer esse corte funcionar. Verso 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança e será pai de numerosas nações. Deus está repetindo os termos da aliança. Agora, olha o verso 5, irmãos, o que acontece. Abrão já não será seu nome. E sim o quê? Abraão, com mais um A. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Curiosidade aqui, para quem não sabe. No hebraico, também só acrescenta uma letra. Então, Abram é o primeiro nome dele, o segundo é Abraham. Né? E o que muda no nome de Abraão quando você adiciona um A? Abram, primeiro nome dele, significa pai de povo. Pai de povo. Quando você coloca mais um A, Abraão, no hebraico, significa pai de muitos povos. Entenderam? Como uma letrinha faz diferença no nome de Abraão? Entendeu? Iranilde é uma coisa. Iranildes é uma irmã que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, brincadeiras à parte, Deus muda o nome de Abraão para dizer: Abraão, você será pai de muitas nações. Eu estou prometendo isso. Verso 9, irmãos, acompanha aí. Capítulo 17, verso 9. Deus disse mais a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Aqui eu quero fazer uma pausa, irmãos. Olha o que ele fala aí. A tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Presta atenção, irmãos, aqui tem uma coisa muito importante. Deus está dizendo que a aliança, o corte, foi feito entre ele e Abraão só. É isso que está dizendo o texto? Não, é entre Deus, Abraão e a descendência. Portanto, a descendência está dentro do corte, dentro da aliança que Deus está comprometendo, e, portanto, ela precisa ser marcada também com um corte. E aí Deus institui o quê? A circuncisão. A partir de agora, Abraão, eu quero que você marque todos os teus filhos com um corte que vai diferenciar os teus filhos dos filhos do mundo. Esse corte, Abraão, é a garantia de que eles estão dentro do pacto que eu fiz. Então, os filhos de Abraão agora eram circuncidados. Eles eram circuncidados. Era cortada a carne do prepúcio deles. Ponto importante para nós aqui, presbiterianos. Por isso, nós batizamos nossas crianças. Por isso, o Leonardo, semana passada, foi batizado. Por isso, a Lili foi batizada. Por isso, todas as crianças, né, irmã Patrícia, são batizadas. Porque eles fazem parte do pacto, do corte. Eles estão inclusos nas promessas. Você, Abraão, e a tua descendência. Se
na nova aliança com Cristo, o batismo substitui a circuncisão, então por que eu vou negar o batismo aos filhos da aliança? Ah, porque eles ainda não têm idade, a Lili é muito pequena, ela ainda não crê. E Ismael cria? E Isaac, quando nasceu com 8 dias, cria? Ainda não. Mas ele foi circuncidado com 8 dias de vida porque estava dentro da aliança. Então, se a marca do pacto deveria ser feita só mediante a confissão de fé do sujeito, então não era para circuncidar Ismael, não era para circuncidar Isaac, era para esperar eles crescerem. Quando eles ficarem mais velhos, eles vão falar, eu creio, aí agora vai lá e circuncida. Mas não é assim que o pacto é feito aqui. E se nós cremos que somos parte dessa mesma aliança, com esse mesmo Deus, se não tem nenhum texto que diz que os termos mudaram de fato, como é o caso da igreja presbiteriana, nós cremos assim, então segue conforme está aqui. Ok? Fecha esse parêntese sobre batismo e fica claro isso daí. O que mais? A promessa do filho que vai vir. Capítulo 18. Acompanha aí, vai para o capítulo 18, irmãos. Olha o começo aí do capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão. Ufa, ainda bem que agora mudou o nome dele, porque eu estava falando Abraão. Agora está certo, é Abraão mesmo, tá, irmão? Com 2 A. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia, ali por volta de 2, 3 horas da tarde, né? Levantou-lhe os olhos e eis 3 homens de pé em frente a ele. Provavelmente anjos, só que não eram anjos assim, qual é o nome do anjo? Gabriel, Rafael, não. Anjos representando o próprio Deus, tá, irmãos? Esses anjos representam o próprio Deus, então é Deus que está ali com eles. Aí, verso 10, capítulo 18, verso 10. Disse um deles, olha o que o anjo vai fazer essa promessa para Abraão. Abraão, agora eu quero falar Abraão, pronto. Abraão, olha o que o anjo vai falar. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Tá? Entenderam a promessa? Vou voltar 1 ano daqui, e tu vai estar com um filho da tua esposa. Não é mais o filho da escrava, não. Filho da tua esposa. Essa esposa que é idosa, que não produz, que é estéril, né, infértil. Essa esposa, Sara, estava atrás da barraca escutando, ouvindo fofoca. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. E o que Sara estava lá atrás da porta, o que ela fez? Verso 12. Riu-se, pois Sara no seu íntimo. Dentro dela, não deu uma risada alta, né, uma gargalhada, mas dentro dela ela riu, tipo assim, besteira essa promessa. Como é que eu vou dar à luz a um filho? Sou velha, já estou estéril. Não tem como. Essa promessa é furada. Depois de velha, verso 12. Velho também o meu Senhor, terei ainda esse prazer. Aí o Senhor ouve a fofoca atrás da tenda, tá, irmãos? Então não adianta você criar aquele grupinho para fofocar, que o Senhor está vendo o grupinho e as mensagens privadas também, tá? Ele viu a risada de Sara no fundo do coração dela. E aí o que o Senhor disse para Abraão? Verso 13. Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, ou seja, porque Sara riu, dizendo, será a verdade que darei a luz ainda sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Ou seja, a pergunta é, tem alguma coisa que eu não possa fazer? É difícil para Deus fazer uma idosa engravidar? É difícil para Deus? Não. Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não ri não. Olha, ainda teve coragem de mentir. Não ri não. Ele, porém, disse, não é assim. É certo que riste. Então ela riu. E detalhe, irmãos, olha o que está aqui no último tópico. Sorriso, o filho da promessa. Por que eu coloquei isso? Porque lá para frente, quando Isaac nasce, a gente vai já chegar nesse ponto, capítulo 21, quando Isaac nasce, a Bíblia explica, aí nasceu um filho, Abraão, chamado Isaac. Aí você fica, tá bom, Isaac, um bom nome. Não é assim simples não, irmão. No hebraico, Isaac significa sorriso. Deus tem um senso de humor, né? Falou, tu estava rindo da minha promessa? Pô, então o nome do teu filho vai ser Riso, para tu deixar com esse negócio. Olha o que Deus fez, né?
Aí, claro, depois o texto vai dar, né, uma outra interpretação também, que Sara riu de alegria. Então, como ela estava muito feliz, sorrindo de alegria, o nome do menino é Sorriso por causa disso. Mas a gente viu essa primeira versão e viu que ela estava rindo ali porque não estava acreditando, né? Então, irmãos, olha só o que o Senhor fez. Filho da promessa com filho duvidado. Sara estava duvidando que a promessa ia se cumprir. Então, Isaac é o filho da promessa. Voltando para o capítulo 18 aí, vamos dar prosseguimento. A aliança foi feita e agora vamos ver algumas aventuras. Mas antes, tem alguma pergunta? Sobre esse ponto que a gente passou, o ponto da aliança? Nenhum ponto? Nenhuma dúvida? Não? Tá bom. Então vamos lá para as aventuras de Abrão e Ló. Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra, capítulo 18 até o 19. Lembra que eu falei que Ló escolheu morar em Sodoma e Gomorra, ficou ali por Sodoma. Não, Abraão foi lá, salvou ele da guerra, e mesmo assim ele quis ficar morando lá. De novo deu ruim para ele. Agora dessa vez, Deus diz que já chega, deu. A medida da maldade de Sodoma e Gomorra incomodou tanto o Senhor que o Senhor decidiu destruir aquelas cidades. E Abraão lembrou, pô, meu sobrinho está lá. O Senhor disse que vai fazer chover fogo do céu, meu sobrinho está lá. E aí Abraão chega uma longa conversa com Deus, falando assim, se tiver lá 15 pessoas, 100 pessoas que são boas, o Senhor vai destruir a cidade? Aí Deus fala, não, eu vou poupar. Mas se forem 50? Não, eu vou poupar. Mas se forem 25? Não, eu vou poupar. Se forem 10, eu vou poupar. Se forem 5, eu vou poupar, Ló. E se for só o meu sobrinho? Se tiver um homem justo naquela cidade, eu vou poupar a cidade. E aí, os anjos do Senhor vão até a cidade para anunciar que vai destruir Sodoma e Gomorra e tirar Ló e sua família de lá. Só que o que acontece no meio do caminho? O que acontece no meio do caminho? Algo muito terrível que eu quero mostrar para os irmãos aí. Quando os anjos estão lá, primeiro vamos olhar aí esse chamado aí, ó, capítulo 19, irmãos. Acompanha aí no capítulo 19, verso 12. Então disseram os homens a Ló. Esses homens aí que a Bíblia fala são os anjos, tá? Os anjos foram lá buscar Ló para tirar ele de lá, que a cidade ia ser destruída. Aí os anjos disseram, verso 12. Tem mais alguém aqui, né, da tua família, genro, filho, filha, todos quantos tens na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar. Irmãos, reparem a pressa desses homens para tirar Ló. Imagine o clima naquela cidade. Mas por que, né, tanta pressa? O que esse pessoal de Sodoma e Gomorra fazia? Vocês querem ver o que esse pessoal fazia? Volta um pouco antes. Volta um pouco antes. Olha esse episódio, que horrível esse episódio. Ló recebeu esses anjos na sua casa e de repente os anjos foram lá, os homens foram para o quarto para descansar e olha o que acontece, verso 4 aí do capítulo 19. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade, né, os homens dali da região de Sodoma, cercaram a casa, né, a casa de Ló, cercaram a casa. Presta atenção, irmãos, vai acompanhando aí. Os homens, né, da cidade de Sodoma cercaram a casa de Ló. E aí, olha só, assim os moços como os velhos, sim, todos os lados. E chamaram por Ló e disseram, onde estão aqueles homens que à noitinha entraram na tua casa? São os anjos do Senhor, irmão. Esses homens aí que eles estão procurando é os anjos do Senhor. Aí o que esse pessoal de Sodoma fala? Traze-os para fora, para quê? Para quê, irmãos? Para que abusemos deles. Olha que população miserável dessa cidade. Eles viram os anjos, talvez eram homens muito, muito bonitos, e queriam abusar sexualmente dos anjos. Olha o grau de perversidade desse povo. Por isso que lá no verso 12, que a gente já leu, os anjos estão com pressa. Ló, pega a tua família e sai, que a gente vai destruir essa cidade. Pega tudo e sai. E aí, o plano é sai e vai viver numa cidade para ali. E aí vem a famosa história que a Lili tanto gosta, né, amor? A história favorita da Lili é da mulher de Ló, que olhou para trás, se deu mal e virou uma estátua de sal, né? Olha aí, verso 26. O anjo disse, pega tuas coisas, Ló, vai embora daqui, não olha para trás. Mas o que acontece no verso 26? A mulher de Ló fez o que, irmãos? Olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. Infelizmente, foi isso que aconteceu com a família de Abrão. E aí, o capítulo 20, Abrão e Sara continuam andando,
vão parar numa terra chamada Gerar. Aqui eu vou ser bem rápido, tá, irmãos? Lá eles começaram a morar lá, e aí acontece aquela mesma situação. O rei dali olha para Sara, acha Sara muito bonita e quer casar com Sara. Aí Abraão, para não morrer, diz assim, não, ela é minha irmã, se quiser casar comigo, a gente pode negociar. E aí Abraão ganha um monte de presente por causa disso, e depois eles são expulsos da cidade e ainda leva todos os presentes. Tá? Estou encurtando essa história porque para a gente dar foco nas partes mais importantes. Aí agora sim, irmãos, agora sim, ponto alto também dessa história. Capítulo 21, nascimento de Isaac. Vamos ler aí o capítulo 21. Acompanha aí. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu à luz um filho a Abraão na velhice. Aí, verso 3, ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. E olha só o verso 4, Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Nasceu o filho da promessa. Aí você pensa, pronto, agora sim se concretizou. Abraão voltou para Canaã, nasceu o filho dele, biológico, filho da promessa. Agora tudo está tranquilo, né? Aí olha o que acontece no capítulo 22, vamos andar, capítulo 22. Olha o que Deus fala para Abraão. Acabou de nascer, né, o filho dele, passa alguns anos, talvez ali 12 anos, tá? Agora Isaac era um adolescente de 12 anos. Olha o que acontece aí, irmãos. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Irmãos, olha esse verso 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí você pensa, Abraão vai argumentar, né? Ele gosta muito de argumentar. Lembra que lá no começo ele ficava, mas que prova eu vou ter dessa promessa? Como é que isso vai se cumprir? Eu quero saber, como é que é isso, como é que é aquilo? Deus está dizendo, mata o teu filho. E aí qual é a reação de Abraão? Olha o verso 3. Isso é de matar, irmãos. Olha esse verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, a seu filho, e rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele não tentou argumentar, mas Senhor, Isaque não é o filho da promessa. Como é que eu vou ter uma grande descendência se eu matar esse menino? Não. Ele pegou o menino e foi para matar. E aí lá em Hebreus, o texto que a gente leu, o texto de Hebreus diz que Abraão obedeceu essa ordem de sacrificar seu filho, porque acreditava que Deus tinha poder para ressuscitar Isaque dos mortos. Olha a fé desse homem, irmão. Estou respondendo uma pergunta da atividade de vocês agora. Abraão é o pai da fé, porque a fé dele impressiona a gente de tal forma que ele é um modelo para nós. Que modelo de fé. Amém? E aí, o que acontece com essa história? Abraão sobe o monte, amarra o menino para sacrificar, levanta o cutelo, a faca, e na hora que ele vai descer a faca no menino, uma voz fala, pare, Abraão, não faça mal a esse menino. Aí, mas eu vou fazer o quê? Tem que sacrificar. Não, tem um cordeiro ali. Do nada, brotou um cordeiro amarrado pelo chifre na árvore. E Abraão sacrificou o cordeiro no lugar do filho dele. Filho da promessa foi salvo no último instante, mas Abraão teve que obedecer o chamado. Teve que subir o monte, teve que levantar a faca. Capítulo 23, por último, morre Sara, a mulher de Abraão, e ela é sepultada. Pronto, irmãos, concluímos o nosso texto de hoje. A minha esposa lembrou um ponto importante aqui que eu não mencionei, né? No caminho, Isaac sabe que está indo para oferecer um sacrifício de holocausto, né? Ele olha para um lado e para o outro, mas pai, vem cá, cadê o animal que a gente vai sacrificar? E aí Abraão fala, calma menino, o Senhor proverá. Olha a fé de Abraão. O Senhor proverá. Ótimo. Vamos lá, irmãos, então finalizar esse estudo com algumas reflexões para a gente. Primeiro, como é que essas promessas se cumpriram depois da história de Abraão? Deu certo o plano do Senhor? Abraão teve uma grande descendência e uma terra para morar? Sim, de vermelho. Só que o povo de Israel, que se tornou essa nação, que veio de Abraão, não foi fiel à promessa. Eles se desviaram do pacto. E quando veio
O sacerdote da ordem de Melquisedeque, eles não aceitaram. Então você vai me dizer, então a promessa não se cumpriu. A descendência de Abraão é grande, mas não honrou o pacto. E agora de verde, os gentios são enxertados no ramo que é Israel. Irmãos, quero que vocês entendam, todas as promessas que o Senhor faz, elas têm um cumprimento, elas se cumprem no tempo, na história, mas elas têm uma coisa para depois. Elas têm algo além, sabe? Então, de uma certa forma, a promessa que Deus fez a Abraão de ele ter muitos filhos, se cumpre na nação de Israel. Mas de uma certa forma, ela ainda está se cumprindo cada vez que um cristão recebe Jesus em sua vida. Cada vez que um cristão recebe Cristo em sua vida, se torna um novo filho de Abraão. Estou respondendo outra pergunta aí da atividade de vocês. Portanto, todos que estão aqui e creem em Cristo são filhos de Abraão. Porque herdaram a promessa, herdaram a fé. Então a promessa de Deus se cumpriu. Só nos judeus? Não, não só nos judeus. Em nós, igreja. Então essa promessa se cumpriu, por isso está de verde. Esse ramo de fora, os gentios, nós aqui, um bando de caboclo, Deus pegou esse ramo externo e enxertou no ramo do povo dele de Israel. Amém? A segunda promessa, uma terra. Se concretizou em Israel essa promessa? Sim, os israelitas vivem em Canaã e estão lá até hoje, em Jerusalém. Mas isso não é toda a promessa, porque hoje a terra de Canaã está partida entre outros povos. Tem uma grande parte da terra de Canaã dominada pelos árabes, por outros povos. E aí? Então a promessa não vai se cumprir? Vai, mas ela vai se cumprir também na igreja. Essa promessa também não se cumpre só com os judeus, se cumpre na igreja quando Deus promete que vai dar uma terra para nós morarmos para sempre. Esse texto de Apocalipse, eu não estou pedindo para vocês abrirem, porque a gente leu ele semana passada. João vendo a nova Jerusalém descendo do céu, lembra que a gente leu semana passada? E aí, Deus faz novo céu e nova terra. Irmãos, esse é o cumprimento da promessa. Uma parte da promessa se cumpre com Israel aqui em Jerusalém. A outra parte se cumpre quando todo o povo de Deus, todos os crentes em Jesus, forem morar para sempre na nova Canaã. Amém? Amém. O que mais para a gente finalizar? Abraão, ele foi salvo pelas suas obras? Ele foi salvo porque ele saiu da terra dele e foi para uma terra desconhecida? Ou ele foi salvo porque primeiro acreditou? Aí tem uma grande discussão. Há gente que acha que a ênfase é na fé, né? Não, Abraão primeiro creu e depois agiu. Há gente que diz, não, ele agiu e isso mostrou a fé que ele tem. Mas na verdade, irmãos, não há contradição não aí. Não há contradição. O que Paulo e Tiago falam sobre fé e sobre obras é que Abraão era um homem tão grande, espiritualmente falando, que a fé dele não era de boca, a fé dele era de ação. Então quando ele age, ele está mostrando fé. Quando ele sai da casa dele, da família dele, vai para uma terra desconhecida, isso é fé, não é obras para tentar ser salvo, isso é fé, é porque ele já era um homem salvo. Quando Abraão pega o seu filho e leva para sacrificar num monte, seu único filho, ele está mostrando fé. Portanto, irmãos, isso para nós significa que nós também temos que demonstrar nossa fé por meio das nossas ações. Tem uma frase aí do John Stott: assim como a fé sem obras é morta, as obras sem fé são apenas uma forma superficial de religiosidade. Quando o filho não é poupado, Abraão teve seu filho poupado. Isaac não foi sacrificado, mas o filho de Deus foi. Quando o filho de Deus foi levado ao topo de um monte, o Gólgota, a montanha da caveira, quando ele foi pendurado na cruz, não houve ninguém para substituí-lo. O Filho de Deus foi sacrificado pelo seu pai, porque ele era o cordeiro. Sabe o cordeirinho que salvou Isaac da morte? É um tipo do Senhor Jesus Cristo aqui. Quando eu e você deveríamos ter recebido o sacrifício, ser sacrificado, receber o peso do pecado, Deus sacrificou seu Filho por nós. Deus provém o cordeiro toda vez que precisamos. E Cristo é o nosso cordeiro. Amém? Aplicações práticas. Acabou aqui.
Confiança de Abraão, a fé de Abraão. Deus é o Deus da aliança e Ele é soberano. Portanto, irmãos, você não é responsável pela aliança. Deus é responsável. Quem foi que passou no fogo no meio dos animais? Foram Abraão e Deus junto? Só Deus. Portanto, confie que Ele vai cumprir o pacto. Crente não perde salvação. Você foi salvo? Você vai chegar na vida eterna. Amém? A fé de Abraão é operosa, ela age. Não adianta você estar aqui na igreja e dizer que tem fé, mas te conhecerem lá fora como ladrão, como desonesto. Abraão começou cada vez mais a agir como um homem de fé. Portanto, as tuas ações têm que falar da tua fé. Amém? Perseverança, crê nos momentos críticos. Deus pediu o filho dele para matar, ele creu no momento crítico. Portanto, nós também temos que crer nas horas mais difíceis. Por fim, sal e luz, onde quer que Deus te colocar. Olha a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, Edinaldo, o lugar onde Deus te colocou tem que ser abençoado por meio de ti. Amém, Davi? Estou falando de Davi aqui porque todo mundo te conhece como Davi, mas eu já aprendi que é David o Cesso, tá, irmãos? É David o nome dele, tá? A esposa dele me brigou, falou, não gosto que chame ele de Davi. Brincadeira, Leila. Irmãos, onde Deus te colocou é para que aquele local seja abençoado por você. Amém? Alguma dúvida para finalizar? Não? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas bênçãos, Senhor. Obrigado, Senhor, por aprendermos neste dia com Abraão, teu servo. Obrigado pelos grandes exemplos de fé que ele nos dá. Obrigado porque o Senhor agiu na vida de Abraão, transformando-o em Abraão, pai de todas as nações, inclusive da igreja. Nos ajuda, Senhor, a ter uma fé que lembre de Abraão para aprender contigo. Nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a ter fé nas Tuas promessas. Nos ajuda a ser bênção. Cuida de nós, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá.